Julião, na tua época de Arnold Classic, você virou profissional aqui no Brasil. Eu competi no Open aqui. Eu lembro. Você se tornou profissional aqui no Brasil, não foi? Sim, em 2013. E foi na mesma noite que você subiu? Não, eu subi em 2014. Quem subiu em 2013 no show profissional foi o Maradona. Você, apesar de ter se tornado profissional, você não quis subir na mesma hora ou não podia? Não permitia-se. Ah! Quem foi o primeiro campeão profissional aqui no Brasil foi Brandon Curry. Sério? Sério, foi Brandon Curry. Acredito que foi o primeiro ou seguiro show pro. E já dava vaga pro Olímpia, claro. Isso. Foi o Brandon ou foi o Steve Kuklo o primeiro? Não, o Brandon. O Steve ganhou o meu. Ah. O Brandon foi em 2013 e o Kuklo em 2014. Que foi aquela controvérsia. Os técnicos quase saíram na porrada no backstage. 2015 foi o Big Ramy. 2015 o Big Ramy, Green, Kai. 16 Kai. 17 foi o Lucas Oslad. Foi o Lucas, é verdade. Sim. Que foi o ano que a Michelle venceu também. Aí Ficou em 2018 terceiro. Juan Morel. 2018 Juan Morel. 2019 não teve. Foi isso mesmo. São os campeões Opens aí da edição do Arnold. Não teve 2020, 2020, né? 2020. Não, é isso, 2019 teve. Juan Morel venceu foi 2019. Foi. Quem foi 18? 18. Foi o Morel de novo. Não foi? Eu acho que não. Não, o Morel ele vem em quase todos, mas ele ele só venceu um. Ele só venceu esse último. E 18? 18 são. 18 foi IFBB. É verdade. 18 foi Foi o IFBB, Fabrício. quem venceu foi o Fabrício. Fabrício Moreira, aí ó. Aí não era NPC, era IFBB, Nosso quem venceu foi o pequeno Fabrício. gigante. Ô, Júlio, seu atleta que venceu. Não, mas é porque eu tô tentando ligar o nome do profissional e eu não consegui entender. Realmente, esse ano foi... Primeira um ano vez que eu não consigo teve. acertar uma do Júlio, porque o cara não erra uma, velho. Tá vendo? Porra, Renato. Entendeu? Hoje foi pouco, Julião. Dá uma carga à noite. Olha Cara, o monstruoso aí na Faltou tela. fumaça, Vamos viu, lá, Renato? faltou fumaça. Ah lá, ó. Ó o baixinho. Esse é aí. 2018. Ó o Cruz do lado. Cruz do lado. Quem é esse rapaz ali? Aí tem muito europeu aí, né? O do outro lado é o egípcio. É o egípcio. O terceiro lugar é um paraguaio gigantesco que competiu aí. Mas o Fabrício, ele tava aí no dia. Eu vou dividir com vocês aqui uma história muito interessante. Quando eu estava no meu antigo patrocinador, o Fabrício, ele era do mesmo time que eu. Ih, já tô até vendo. Ah, lá vem história. Sempre Lá que vem história do Não, Renato. posso contar? Vai, Renato. Galera quer polêmica, velho. Vai, Vamos pra polêmica. Renato, vai, Vamos pra Renato. polêmica. Explica mais um episódio aí pra galera. Mais um episódio. Como é aí. que foi? Dá pra fazer um filme, eu acho, viu, cara? Eu vou ter que contar mais treta. Ó, olha a treta. Eu, recém-contratado para gerir o time de atletas. Conheci o Fabrício, já admirava o trabalho dele incrível. Eu entrei em outubro para novembro e em dezembro nós tínhamos um campeonato chamado Sul Brasileiro. Nesse campeonato Sul Brasileiro iriam competir Thiago Lins. Eu tava lá. Você tava lá, Gerlando? Eu lembro disso aí. Vocês lembram dessa história? Eu acompanho. Então eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu e vocês vão saber o que aconteceu. Conta direito. Olha a treta. Conta direito. Olha a treta. Não, vou contar a verdade. Eu preciso de uma vinheta pra polêmica aqui, quando for falar. Eu vou contar a verdade. Você bota aquela música de chacina. E aquela tarja Que aqui vai dar uma treta terrível. Bom, daqui a pouco meus amigos do Notícias Maromba vai repostar, então tamo junto, Marcelão. Renato de volta. Mais um episódio com o Renato Não, mas Caiani. eu acho que tem que contar a verdade pra galera entender e saber depois que tudo se acerta, né? Pra você ver como o mundo dá volta. E o Thiago Lins e o Fabrício Moreira iam competir. Nós tivemos uma reunião em novembro, em outubro mesmo, pós Mr. Olímpia, que era ainda BTFF, não era Mr. Olímpia. E aí foi definidas as bases, tal tudo, beleza. Sul Brasileiro, em dezembro, competição, Thiago Lins competindo na Open. E, se eu não me engano, o Fabrício ia competir na 80 quilos. Concorda? Sim, Correto? sim. Legal. Descemos, eu, responsável pelo time de atletas e responsável pela parte de engajamento em rede social, estava ali acompanhando o trabalho deles. Tava de canto ali o Fabrício,
E o Fabrício era treinado pelo Júlio. Meu arquirrival e inimigo mortal na época. Mas mortal, gente. A gente ainda vai fazer um podcast sobre isso. Deixa a gente ter coragem. He-Man e esqueleto. He-Man e esqueleto. He-Man e esqueleto, mais ou menos. Porra, qual deles seria o esqueleto? Porque o esqueleto aí tá bem fora, né? Não, mas Não, o esqueleto forte. morfado. Ah, verdade. O Esqueleto esqueleto forte. morfado era bolado. Se você Esqueleto for- old school é forte, do desenho. Se você falasse Moon High Lion, ia ficar melhor, porque aqui é peludo e aqui parece Moon High de velho. Tá mais pro pantro. Pode ser o pantro. Boa, Jordan, boa. E aí, meu arqui-inimigo lá. Aí o Fabrício, numa encruzilhada, cara. Sabendo dessa treta, ele não sabia. Sinuca de bico, Sinuca né? de bico. Ele não sabia se ele agradava o patrocinador, que eu era ali o representante do patrocinador, entregando mídia, resultado e essas coisas, interagindo ali comigo, ou se ele ficava sob a orientação do treinador dele. E aí, eis que eu dei liberdade para ele. Eu falei assim, Fabrício, fica à vontade, tá tudo bem. Quando eu precisar de você, eu te chamo. E aí o Fabrício ficou mais ali sob a orientação do Júlio, porque é a necessidade. O atleta precisa ficar perto do treinador ali, porque ele fica numa situação de muita fragilidade. Eis que o Júlio, como sempre, tem vários atletas, teve que correr atrás de um atleta para cuidar dele. E estava perto da hora do Fabrício subir no palco. O Fabrício, estava eu, Thiago Lins e Kaminski, que era do mesmo time, conversando ali, e eu interagindo com o Lins e com o Kaminski. Eis que o Fabrício vem até mim e fala assim, Renato, passa óleo em mim. Eu falei assim, Fabrício, se o seu treinador aparecer aqui e me ver passando óleo em você, ele vai ficar bravo. Ele, não, mas ele tá na correria aí, tá perto de eu subir, tal, tudo, não dá nada, tudo bem. Eu falei, beleza. Aí eu peguei o rolinho, peguei o óleo e comecei a espirrar e passar o óleo. Cara, Cara, quando eu tava num quarto... Segura a audiência aí, Maurício. Como é que tá? Vamos fazer uma propaganda. Solta os comerciais. Cara, quando eu tava num quarto das coxas do Fabrício, assim, ó, entre as coxas e a linha de cintura passando, ele chega... Que porra é essa? Larga a mão do meu atleta. Aí eu olhei pro lado, velho. Você lembra, Gil? Lógico. Como se fosse hoje. Eu olhei pro lado. E falei assim, peraí, vê como é que você fala comigo. Você não pode falar assim comigo. Você não pode falar assim comigo porque eu estou aqui representando o patrocinador dele. Aí ele virou assim, o Júlio nem respondeu, ele falou assim, sai daqui. Falou pra mim, você lembra? Sai daqui. Aí eu falei assim... Educadamente, vai. Não, educadamente o cacete. Você falou assim, com essas palavras. Você falou com essas palavras. Você me respondeu assim, sai daqui. Aí eu cheguei pra você e falei assim, quem está custeando toda a estrutura e vinda do Fabrício aqui é o patrocinador. Ele tem obrigações com o patrocinador e você... Ele tem o direito. Aí o Júlio falou assim, sai daqui agora. Aí... O terceiro aviso. Eu olhei pro Fabrício e falei pro Fabrício, vai ficar assim, Fabrício? O Fabrício abaixou a cabeça e ficou quieto. Não, o olho dele tava parecendo um Lemuri da montanha. Cara, Como é que é sabe? o olho do Lemuri da montanha? Coloca aí, Lemuri da montanha. Maurício. Como é que é? Aí você vai dar uma olhada, ver o que você acha. Olha lá, o tamanho do olho do bicho. Não, o outro ali em verdade. cima, ó, do lado aí, ó. É verdade. Olha o tamanho do olho do bicho. Aí, ó, ele tava É assim. verdade. Ele tava com ele esbugalhado. Eu virei pro Fabrício e falei assim, vai ficar assim então, Fabrício? E o Fabrício não abriu a boca. E aquilo me machucou demais, por quê? Qual era a atitude que eu esperava do Fabrício? Pô, Júlio, peraí. Foi eu que pedi, cara. Sim. Ele não queria, ele falou que não era pra vir e foi eu que pedi. Ele não falou nada. E o Júlio literalmente me escorraçou dali. Por favor. Bom, acontece que você ri, né, seu maldito? Mano, Hoje faça você ri, alguma velho. Nossa, eu tô até espirrando aqui, velho. Rapaz, foi da hora esse dia, velho. Da hora seu... Da hora. Cara, mas eu fiquei doente, cara, na hora.
eu queria pular nessa barba, arrancar essa barba com a mão. Mas você ficou roxo, não ficou nem vermelho Não, naquele dia. eu fiquei roxo, cara. Roxo. E aí eu olhei pro Fabrício e ele não me defendeu, ele abaixou a cabeça e ficou quieto. Aí eu saí. Eu deixei o rolinho, deixei o óleo e fui embora. No final do evento, o que acontece? A gente não conseguiu ativar ele nas redes da Integral, que era o nosso antigo patrocinador. Porque ele acabou ficando com o Júlio, aí o Júlio foi, postou a foto com ele, tudo tal, o Júlio de Max, ele de sunga apenas, tal, todo o trabalho acabou indo para ele. Não conseguiu retornar para o patrocinador antigo. Sim. E eu, bravo, velho. Aí no final do evento, eu indo embora, o Fabrício veio atrás de mim. Pô, Renatão, então, ficou chato. Eu falei assim, não fala comigo. Não fala comigo. Quando a gente chegar lá em São Paulo, a gente conversa. Quase que você falou, sai daqui. Quase! Quase! Eu falei assim, você sabe que você errou feio comigo. Eu disse que eu não queria passar o óleo em você. E você insistiu. Você insistiu. E na hora que o Júlio veio, o mínimo que eu esperava com você era que você dissesse, foi eu que pedi, Julião, calma aí, cara. E você não fez. Outra coisa, passou o evento inteiro, a gente não conseguiu fazer nada com você do patrocinador. Você simplesmente não agregou nada pro patrocinador. Eis que acabou o evento, e é óbvio, eu chamei ele depois e falei assim, olha, não dá para ativar você, eu acho que você tem que ficar no time onde está o seu patrocinador. E ele treinador, no caso. O seu treinador, onde está o seu treinador, você tem que ficar no time. E ele acabou sendo destituído da empresa. E ele ficou muito bravo comigo por causa disso, cara. Mas ele ficou muito bravo. Muito. Muito bravo. Eu tinha a minha razão. Que é isso que aconteceu. Cara, eu não consegui ativar ele no evento. Ele não retornou nada pro patrocinador da época. E ainda o treinador dele me escorraçou. Só que ele também sentia na razão dele do tipo, poxa, você me dispensou por um problema que você tem com o Júlio. Ele não conseguiu enxergar que esse problema impedia ele de ser 100% do que ele tinha que ser do patrocinador. Sim. E o que eu enxergava, na minha opinião? Cara, você tem que ficar onde está o seu treinador. Aqui não vai dar. E ele enxergava do tipo, poxa, você me dispensou por causa do meu treinador, não por minha causa. E ele guardou aquilo dentro dele. E aí, cara, nesse show do Arnold... Na semana seguinte... Aí vem a cereja do bolo. Não, demorou. Não, foi que... Foi em dezembro, Julião. Ele guardou aquilo com ele, o Arnold foi em abril. Ah, sim, aí teve os 2 shows que ele ganhou os 2. Não, exato, mas isso foi em abril. Isso. Aí o que acontece? Aí ele guardou aquilo. Foi dispensado em janeiro, tudo bonitinho, tal. Era renovação de contrato, não foi nem dispensado. O termo certo é, ele não teve o contrato renovado. O contrato encerrava-se em dezembro e a gente não renovou o contrato. E eu assumo, não renovou o contrato porque eu recomendei que não renovasse, diante dessa situação. E ele guardou aquilo, cara. E aí ele foi trabalhando. Mas, cara, ele nunca entrou tão seco. Esse troféu do Arnold, metade dele tinha que ser meu, Julião. Porque eu fui a motivação dele. Aí eu vou te contar agora a outra metade da história. Mas é antes do troféu ou depois para eu contar o negócio? Não, é a continuação, porque quando aconteceu isso, depois ele veio, caramba, Júlio, você acabou me ferrando, eu fiquei sem patrocínio agora, e aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar, cara, não dava para suportar aquela situação. Entendeu? Você sabe muito bem que eu tenho meus problemas com o Renato. Aquilo pra mim foi realmente uma afronta. E você não falou nada, então eu fui pra cima mesmo. Não. Eu passando, eu falei, você não fala assim comigo não, tá? A gente é do mesmo time, eu tô aqui ajudando. Sai daqui agora. Ele falou. Meu Deus. Aí, cara, ele, agora ferrou, fiquei sem patrocínio, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, não, faz o seguinte, continua trabalhando, você não vai pro Arnold? Vou. Eu vou falar a verdade, Fabrício, se você fizer tudo o que você tem que fazer, você provavelmente vai ser campeão nas 2 federações. Se você for campeão nas 2 federações, eu coloco você na Max, porque ele já tinha tido uma oportunidade, ele entrou na Casa dos Campeões, na primeira edição, e foi um dos primeiros atletas a serem eliminados. E foi aquele joguinho de pergunta e resposta. Então ele errou a resposta e acabou sendo eliminado. Joguinho nada a ver, né? Não é assim que se joga um atleta, né? Não, na verdade era, porque era uma pergunta sobre suplemento, Renato, básica. E ele acabou errando.
Então aquilo pra gente foi muito... Entendi, faz sentido. Faz sentido, porque era... Faltou conhecimento técnico. Exatamente. Então ele acabou errando nessa questão e foi eliminado. A gente fez as perguntas todas voltadas na linha dos suplementos da Max Titânio e ele não sabia. Então ele pecou por isso e acabou sendo eliminado. O Fabrício tem um sério problema com o estudo. Eu sempre brigo com ele porque eu quero que ele estuda. Então estudar sobre suplementação é uma coisa que eu sempre briguei com ele e agora minha briga com ele é para ele aprender inglês. Se o cara quer ter sucesso na liga profissional, ele realmente tem que saber inglês. E não adianta usar o exemplo como o Rádio Chopin, porque o Rádio Chopin nunca será Olímpia, por uma questão política. Verdade. Ele sendo iraniano, ele nunca vai ganhar o maior show do planeta que é americano. Fabrício tinha duas motivações. Uma, esfregar na cara do Renato Cariani de que ele era o melhor atleta. Porque ele acreditava que ele foi prejudicado por mim, por eu ter tirado ele, não ter renovado o contrato dele. Sim. E a oportunidade de entrar na Max Titânio, que era, na verdade, a empresa que ele queria estar. A empresa que ele queria estar era na Max, porque era a empresa perto do treinador dele. Abriu Arnold Classic, feira bombando, cara. E no antigo patrocinador, eu era o responsável pela ativação da feira. Eu era como se fosse o apresentador da feira. Eu era o speaker da feira. A feira lotada, eu com o microfone na mão. Você estava conosco, Mauricião? Não, nesse daí ainda não. Você ainda não estava. Eu entrei no Você final entrou do ano, na BTFF. Você entrou no final do ano. Outubro, A feira lotada, cara. 2 cinegrafistas, eu com o microfone na mão, fazendo ativação com o público, lotado no stand do antigo patrocinador. Daqui a pouco vem esse baixinho, velho. Ele tinha acabado de ganhar o Troféu na mão. Troféu na mão. Tinha acabado o Arnold. O Arnold acabou mais cedo. Ele veio. Não, perdão. O Arnold acabou tarde do sábado, ele veio no domingo. Sim, no dia seguinte com o troféu. Domingo lotado, a feira lotada, daqui a pouco vem o baixinho. Quando eu olho pro lado, ele tá pedindo licença pra todo mundo. Ele subiu pelas escadas de quem sai, porque tinha fila pra tirar foto, subia, descia por essa escada. Ele subiu pela escada, tava eu, Thiago Lins e o Horse no palco. Ele colocou o troféu no chão, porque Jesus tem poder. Tá aqui, ó. Isso aqui é pro você. Começou a me lavar, velho. O palco começou a me lavar. Tá vendo? Tá vendo? Me lavou, velho. Mas assim, ele começou a falar muito, porque aqui, ó, tá vendo? Jesus tem poder, tá vendo isso aqui, ó. Você duvidou de mim, porque isso, aquilo. E começou a falar. Aí, eu cheguei nele, eu falei assim, Fabrício, eu não tirei você da marca. Quem tirou você da marca foi o seu treinador com aquela atitude. Não, porque você me prejudicou, porque você não quis renovar comigo, indignado. Aí veio o Lins conversar com ele para acalmar ele, veio o Horse para acalmar ele, ninguém acalmava o baixinho. Mas o que é o lado bom nisso? Cara, a gente percebia nele, pelo menos, aquilo era o momento mais especial e maravilhoso da vida dele, velho. Era tudo que ele tava esperando. E Renato, veja a diferença. Você já tinha amizade com ele nessa época? Você é muito amigo dele. Já, sim. Então você viu ele me xingando de dezembro até abril. Sim, assim. eu não Eu tava xingando junto. especificamente, que o Fabrício ele não é de xingar. Né? Ele é mais de contar o acontecido. Ele é de ficar magoado. Isso que você me contou, ele já me contou. Por isso que eu tava aqui vendo se a versão seria igual e foi exatamente igual. Então, assim, o Fabrício, eu quero até mandar um Não, abraço. é a verdade. Meu irmão. Aqui eu falo a verdade. Gosto muito dele e eu queria ressaltar isso. Olha a diferença da atitude que a gente viu recentemente no campeonato, onde os caras brigaram mesmo, e do Fabrício. Ele foi lá expor pra você, mas em momento Não, nenhum... e com respeito, tá? Ele não Isso, chegou assim me trombando. exatamente. Ele colocou aqui e falou assim, ó, Jesus tem poder, aqui, ó. Isso aqui, graças a Deus, você duvidou de mim, você achou que eu não era capaz. Eu falei assim, da onde eu tirei que você duvidou? Pra mim, você sempre foi um dos melhores atletas do time. Aí eu comecei ali a tentar justificar com ele, e ele lá, tal tudo. Aí eu falei, não, parabéns, tal tudo, você tá certo, tal tudo. Aí fui ali, o pessoal acalmou ele e tudo tal. Beleza, ele desceu, troféuzinho, foi embora. Cara, na outra semana, era uma semana de diferença? Era. Uma semana. Ele ganhou um cheque pesado, porque naquela época a IFBB pagava grana. Eu vou te falar. $5 mil. Ele ganhou $5 mil
15 no mil show, reais na época. no show do Arnold Classic. $5 mil, 15 mil reais na época. Ele catou o card profissional da IFBB Elite Pro e ó, rasgou, e na outra semana entrou como amador no Muscle Contest. Entrou como amador no Muscle Contest e foi lá e ganhou o cartão profissional. Também. Aí ele foi na internet. E vrau em mim de novo. Vrau, 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 vrau. E eu botando fogo. Vai, baixinho, vai. Frita aquele cara, velho. Arrebenta. Arrebenta com ele. É isso. Ele foi vrau, vrau, vrau. Mas olha que legal. Em resumo da história. Eu fui a maior motivação dele. Se ele não tiver... Olha como o mundo é feito de pequenas mudanças. A tua vida, ela é norteada por pequenas mudanças, não grandes, pequenas. Se eu não tivesse passado o óleo, se o Júlio tivesse chego a tempo, hoje, talvez, A história ele seria não diferente. seria campeão, o primeiro brasileiro a ser campeão profissional do Arnold Classic Brasil. Em cima de dois O atletas Fabrício- do concorrente. O Fabrício, ele me lembra muito a gana dos Certo. atletas dos anos 90, que ele pegava algo negativo e transformava em positivo.